Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui novamente com as nossas aulas de geografia, né? Então vamos lá dar início. Um forte abraço a todos vocês aí no 7º ano. Lembrando sempre, viu? Álcool, máscara e evitar aglomerações. Sempre a gente vai estar batendo nessa tecla aí para tentar conscientizar o máximo possível de pessoas. Beleza, pessoal? Bom, geografia, nós iremos tratar aí da organização política administrativa aí do nosso território brasileiro, certo? Também uma continuidade. Lembro da nossa primeira aula, a gente falou aí um pouquinho sobre a organização, né? As regiões brasileiras, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil se divide em 5 macro-regiões, ou seja, 5 grandes regiões, né? A Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. E a gente vai dar uma olhadinha em alguns detalhezinhos dela, certo? Pessoal, olha só. O território brasileiro está dividido em 5 grandes regiões, como a gente falou, né? O Norte, certo? O Nordeste. E no Norte a gente observa o seguinte: referente à sua população, existe uma grande quantidade de população ainda originárias ainda, dos povos nativos, né? Indígenas e tudo mais. Existe também uma grande quantidade de tribos aí nessa região, nesse território, né? No território Norte, né? Ainda não tem uma economia tão diversificada, é mais a base do setor primário, né? Que está ligado aqui à agricultura, à pecuária e extração de produtos da terra, né? Vegetal ou animal, e assim por diante, né? Nós temos também a região Nordeste, certo? Do território brasileiro, né? Onde inicialmente se começou a ocupação do território brasileiro, começou pelo Nordeste, né? Através da exploração, né? Do pau-brasil, toda a costa do Brasil, através do cultivo, né, da cana-de-açúcar. É ali também quando vai começar a interiorização do Brasil, através do setor pecuária, né, ou seja, a criação de gado, vai começar ali, principalmente pelo Rio São Francisco, né, beleza? Aí nós temos a região Centro-Oeste, né, ela faz divisa aí com todas as regiões, né, do território brasileiro, faz divisa com o Norte, com o Nordeste, com o Sudeste e com o Sul, né? Beleza? Tem 3 estados e assim por diante. Nós temos também a região Sudeste, a região mais desenvolvida economicamente e aonde concentra um grande contingente populacional, ou seja, uma grande quantidade de pessoas, né? Isso é apenas uma breve explanação inicialmente, só para a gente começar. E a região Sul do nosso país, do nosso território brasileiro, essa é um pouco diferenciada, né? Ela foi aí bastante colonizada por alemães, italianos e outras populações, né? Ou seja, ela é bem diferenciada, um pouco mais diferenciada do território brasileiro. O que vai ligar o nosso território de norte a sul e de leste a oeste é justamente a língua, né? Porque somos um povo aí de costume variado, né? Uma cultura muito diversificada. Ou seja, você tem o samba, você tem o frevo, você tem a festa de bois, né? Ali da região amazônica, né? Boi garantido, boi caprichoso. Você também tem na culinária, você tem o que? No Centro-Oeste você chama mandioca, né? No Nordeste você chama macaxeira, né? Já na região Sudeste, aipim e assim por diante. Então você tem uma variedade muito grande, uma diversidade cultural muito grande no território brasileiro, devido à sua grande extensão territorial, de norte a sul, de leste a oeste, e também a quantidade de povos, né, que vieram compor a nossa sociedade. Fruto de quê? De 3, praticamente, etnias, né? O europeu, basicamente o português, o indígena, que já estava aqui nesse território, né? E as populações africanas. Vieram outros povos também, claro, vieram, né? Vieram alemães, italianos, japoneses, albaneses e assim por diante. Ou seja, então tudo aquilo ali vai compor a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Vamos lá. O território brasileiro está dividido em 5 grandes regiões, segundo aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. Então a gente tem aqui as nossas 5 regiões. Além disso, nós também temos 26 estados, mais o Distrito Federal, beleza? É a divisão territorial, né? A divisão política do território brasileiro, né? Regiões, estados, além de mais de 5.000 municípios. A quantidade exata a gente vai aos poucos, né, identificando, mas mais de 5.000 municípios aí no território brasileiro. Dando sequência, eu separei
algumas informações básicas, né? Para a gente falar sobre cada uma das regiões, né? A região norte, por exemplo, aqui, ó, nós temos 7 estados, né? O Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. São 7 estados que nós temos aí na região amazônica. É o maior, vamos dizer, aí, complexo regional do Brasil aí, certo? Atingindo praticamente quase metade do território brasileiro, está concentrada a região norte aí do nosso país, né? Vamos lá. Região norte é a maior região em extensão territorial. 7 estados, aqueles que a gente já falou, né? 45% do território brasileiro. 3.853.676 quilômetros quadrados. Isso é a extensão de todo esse território aqui. Observe o seguinte, além dessa grande extensão territorial, ela tem vários outros países que ela faz fronteira, né? Venezuela, Colômbia, né? Peru, né? E assim por diante, né? A Bolívia e assim por diante. Nós temos aí uma quantidade bastante enorme de fronteiras internacionais aí com a região norte do país. Beleza, pessoal? Bom, população, são números aproximados, viu, pessoal? 18.183.253 milhões de habitantes, densidade demográfica. O que é isso, professor? É aquela quantidade que você vai dividir todo esse território, todos esses mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, pela sua população, esses mais de 18 milhões. Você dividindo, né, essa quantidade de pessoas, né, pelo número, essa quantidade de pessoas aí pela extensão territorial, você vai obter aqui a sua densidade demográfica, que é 4,72 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, quase 5 habitantes ali. Se você pegar 1 quilômetro quadrado e dividir ele, você vai ter quase 5 habitantes por esse quilômetro quadrado. Isso é muita coisa, é um vácuo, né? Um espaçamento aí muito grande, né? São verdadeiras ilhas, né? Demográficas, né? Bom, a economia é primária, como a gente já falou, extrativismo, mineral, vegetal, certo? Agricultura e pecuária, né? Daí saiu o babaçu, o açaí, várias outras, né? Tipos de extração aí vegetal. Observe o seguinte, a maior floresta, né? Melhor floresta equatorial do mundo está aqui, que é a floresta amazônica. A gente vai observar isso aqui também. Ó. Setor secundário também temos a indústria. E nós temos também a Zona Franca de Manaus, né? Que é um polo aí, industrial, onde desenvolveu uma forma de desenvolver essa região aí, a região norte do país. Beleza, pessoal? Aspectos naturais, floresta amazônica, bacia do Amazonas. Aí está a maior floresta tropical do mundo, que é justamente a nossa floresta amazônica. Uma biodiversidade gigantesca na sua fauna e na sua flora. Ou seja, nós temos aí elementos do mundo animal e do mundo vegetal que só no Brasil tem. Só aqui na nossa região brasileira, na nossa floresta amazônica, nós temos. Beleza, pessoal? Bom, a maior bacia, né? Bacia hidrográfica, né? Que também é do rio Amazonas, o maior rio aí em extensão do mundo aí. O nosso rio Amazonas também está aqui na nossa região amazônica, né? Na nossa região norte. Beleza? Clima equatorial úmido, chuvas bem definido e uma umidade elevada do ar. Beleza, pessoal? Então essas são as características básicas aí da nossa região norte. Prosseguindo, aí nós temos a nossa região nordeste, né? Muito carinhosamente, né? A região nordeste aí, região onde começou o povoamento do território brasileiro, vai começar justamente por aqui, como a gente disse, né? Aquela exploração do pau-brasil, tinha uma grande quantidade de mata atlântica, então foi retirada boa parte dessa mata atlântica juntamente, né, com o pau-brasil, e aí começam as atividades agrícolas, né? Lembrando que nessa região aí, por uma questão geográfica, ela fica mais próxima da Europa, então era bastante atrativa, né, por questão de transporte ali em relação à Europa, né? Além do solo, de massapeia e além do clima, né? Quente e úmido, apropriado para o cultivo da cana-de-açúcar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Região Nordeste é a região com o maior número de estados. Aí nós temos aí Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia, esses 9 estados aí. É preciso você decorar todos eles? Não, mas com o tempo você vai aprendendo aí cada um desses estados, viu, pessoal? Isso é questão de tempo. Bom, 9 estados, 18% do território brasileiro, uma área de 1.544.291 km². Só lembrando, números aproximados, beleza? População, 56.560.081 habitantes, densidade demográfica, 32 habitantes por quilômetro quadrado. Economia, turismo é uma das atividades mais preponderantes na economia nordestina. Atividade de extrativismo e agropecuária. Então tá aí, pessoal. Nós temos aí essa grande, quantidade turística, Você vê as praias do Nordeste, praticamente todas elas são bem visitadas, bem exploradas, turisticamente, vamos dizer assim. E também temos o desenvolvimento que começou pela atividade agrícola da cana-de-açúcar, e aí praticamente a agricultura tradicional da nossa região é essa daí, Hoje, depois de um tempo, ela foi perdendo espaço aí para a região sudeste, devido à sua geografia, que é uma geografia mais plana, e aí o uso de atividades, de maquinários, de equipamentos, e vai contribuir para a melhor produção da cana-de-açúcar, beleza? E aí um pouquinho do espaço que nós tínhamos aí, que a região nordeste tinha aí no setor agrícola da cana-de-açúcar, perde um pouquinho de espaço nesse setor, beleza, pessoal? Mas é basicamente isso. Aspectos naturais, a caatinga, beleza, pessoal? Mais ali na região agreste, ali você vai vendo ali, vai sentindo um pouco, observando um pouquinho ali da caatinga, Ali já próximo ali, Caruaru em diante, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, você já vai perceber já uma diferenciação, uma variação ali e uma apresentação desse tipo de vegetação, a caatinga, desse tipo de bioma, Mata Atlântica, hoje é praticamente quase que não como era no início, no começo, e a faixa de transição do Cerrado, beleza? Aí nós temos uma pequena faixa de transição aqui do Cerrado também. É muito, muito importante. Aqui também, pessoal, nós temos aqui, essa partezinha aqui, pegando parte da Bahia, partezinha do Ceará, Piauí, por aí, nós temos aí o chamado polígono da seca, É uma figura como se fosse uma figura geométrica, correto? Polígono. Alguma coisa desse tipo. Me ajudem os professores de matemática, um forte abraço a todos. Então o que acontece? Nessa região aí, gera-se muito aquela questão da indústria, gerava-se muito aquela questão, aí no século passado, a questão da indústria da seca. Ou seja, se gerava muito dinheiro, muito recurso financeiro, proporcionado pelo governo federal, para o quê? Custear as despesas, a falta de água na região, construção de poços artesianos e tudo mais, ou seja, uma forma de levar o recurso hídrico, água, até as pessoas. Mas o que acontecia? Nesse meio caminho de recursos destinados do governo federal para os municípios, do estado, para a região que estava precisando, na realidade, esse dinheiro praticamente ia se dissolvendo, como se fosse pedra ao gelo. Então, se identificou aí um termo dito assim como a política, a indústria da seca ali naquela região. Beleza, pessoal? Justamente nesse principal setor aqui, de bastante, onde a seca castigava bastante a região. Beleza? É justamente aí na região nordeste do nosso estado. Beleza, pessoal? O clima predominante é o semiárido. Em algumas áreas da região sofre com a falta de chuvas e a seca extrema. E aí nós temos aquela questão que eu falei para vocês do polígono da seca. Beleza? Próxima região é a região centro-oeste, A minha região de origem, de nascimento, Pertence a essa região aí. Nós temos algumas informações aí a respeito a ela, A região centro-oeste é a região que faz limitação com todas as outras regiões, com a norte, com o nordeste, sudeste e sul do país. 3 estados, aí nós temos o Mato Grosso do Sul, o Goiás, e nós temos aí também o Distrito Federal, que é onde vai localizar a capital política administrativa do Brasil. Por que eu estou dizendo política administrativa? Porque de lá, onde está o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Tribunal Superior de Justiça e todos mais os tribunais tem lá. Então o que acontece? De lá onde vem todas as ordens, os comandos, o comando do país, política administrativa.
Nós temos também outras capitais aí que a gente pode intitular de a capital econômica, né? Como a cidade de São Paulo aí, que pode se caracterizar como uma capital econômica, um grande centro metropolitano mundial. E aí ela tem uma grande importância econômica. Beleza, pessoal? Então fica isso aí. São 3 estados mais um Distrito Federal, beleza? Onde se localiza Brasília. Bom, 3 estados, 19% do território brasileiro, área de 1.606.403 km². População, 16 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 10 habitantes por km². Observe o seguinte, pessoal. Analise o seguinte, lá foi uma região muito grande, né? Extensão territorial, e você tira pelas casas, né? Você observa o seguinte, todas as casas lá, elas têm quintais. Tem o seu quintalzinho, né? Tem a sua casa e ali tem a sua área lateral, frontal, né? Que tem o seu quintal, diferentemente da nossa região, né? Nossa região, a região pernambucana, você vê casas praticamente coladinhas umas nas outras, sem quintal. Observe aí como é que a geografia é interessante nesse setor, né? E aí lá a gente tem o seguinte, nós tivemos grandes quantidades de gado, produção, né? Do gado muito forte lá, a pecuária era muito forte nessa região, era e é. Hoje está voltado mais à produção de soja, né? Beleza? Mas a produção pecuária lá é bastante grande, então isso aí proporcionou que tivesse casas, né? Economicamente falando, proporcionou que tivesse casas mais espaçadas. Aqui na nossa região, região canavieira, muito espaço para a produção de cana, para o plantio de cana. E as casas, esse espaço todo era ocupado por mais essa grande leva, né, agrícola, deixando que as casas ficassem com um espaçamento mais reduzido. Deu para entender a ideia? Bom, economia, agricultura da soja, como eu falei para vocês, a pecuária, extrativismo, nióbio. Nióbio é um mineral bastante importante na atualidade, porque o nióbio, ele dá uma liga bastante interessante, é um metal que ele vai poder, além de juntar, se tornar um metal mais maleável, mais fácil para poder trabalhar. Então o que acontece? Então nós temos uma grande quantidade de extrativismo aí de nióbio na região centro-oeste do Brasil. Turismo, né? Aí nós temos a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães aí dos estados do Mato Grosso, né? Bom, aspectos naturais. Planalto Central, justamente onde a gente vê o estado de Goiás e também a capital, né, o Distrito Federal e a capital Brasília, certo? Guarani, aqui eu estou querendo dizer sobre o aquífero Guarani, certo? É uma grande lençol de água subterrânea aí, que pega boa parte da região centro-oeste, né? Então esse aquífero Guarani, essa quantidade muito grande, esse lençol de água subterrânea que está envolvendo aí, está presente justamente na região centro-oeste, beleza, pessoal? O clima é tropical sazonal, ou seja, inverno seco e verão chuvoso. E temos aí como vegetação, como bioma, o cerrado e o pantanal. Aquele famoso pantanal ali que compreende uma diversidade muito grande aí de biomas aí nessa região, é justamente o estado do Mato Grosso também. Beleza, pessoal? Prosseguindo, região sudeste. É aqui onde eu falei para vocês que nós temos aí a capital, né, econômica do Brasil, que é o estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A região sudeste é a região brasileira mais desenvolvida do nosso território brasileiro. 4 estados, 1/10 do território nacional. Área 924.620 km, ou seja, quilômetros quadrados. Beleza, pessoal? Nós temos aí o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Beleza? População 87.711.946 habitantes. 92% de habitantes por quilômetros quadrados, certo? Teve uma grande influência aí migratória de imigrantes, beleza? Muitos imigrantes aí foram para essa região, principalmente imigrantes europeus, alemães, italianos, para fazer a composição aí daquele período, né? Da libertação da escravidão, né? Da alforria. Então o que acontece? Veio uma leva muito grande de imigrantes italianos aí para a região aí, para ajudar na agricultura do café desse período aí, dessa região. Então foi bastante importante essa vinda de imigrantes. E aí vieram também imigrantes japoneses, albaneses e assim por diante. Hoje nós temos aí uma grande influência de imigração entre bolivianos também, porque é uma região
economicamente atrativa, então ela vai atrair muitas pessoas, não só do Brasil, do território brasileiro, como teve na época aí, muitas pessoas em meados do século passado, muitas pessoas vieram do Nordeste para essa região Sudoeste. E hoje não, elas estão fazendo uma migração de retorno, mas também temos aí migrações de outros setores aí, de outros países, né, como bolivianos e tantos outros. Beleza? Bom, economia, maior produto interno bruto, né, o PIB, né? 55,2% do produto interno bruto do país, que é a soma de todas as riquezas produzidas em um determinado período, né? A gente vai entender isso aí com mais calma daqui uns dias, né? Daqui uns tempos. Ou seja, a soma de toda a riqueza produzida em um determinado período, pode ser de um ano, mais ou menos, certo? Durante um determinado período, soma-se toda aquela riqueza e tira-se aí o produto interno bruto, certo? Setor industrial, aí nós temos aí financeiro, comercial, indústria automobilística, aí que nós temos aí o ABC Paulista, né? Santo André, São Caetano, Diadema e assim por diante. É o setor do ABC Paulista, né? Siderúrgica também, né? E petrolífera também, nós temos aí o setor. O turismo ali, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, é bastante atrativo também. Beleza, pessoal? Aspectos naturais. Planaltos, nessa região, clima tropical e o tropical de altitude, Mata Atlântica, faixa de Cerrado e da Caatinga. Beleza, pessoal? É um setor bastante produtivo economicamente aí do território brasileiro. A última região que nós temos é a região sul do país, né? A região sul é a que apresenta características mais diversas em relação às outras regiões brasileiras. 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os 3 estados aí, que tem menos estados aí, é a região sul do país, né? 3 estados, grande participação na colonização de alemães e italianos. Então, boa quantidade aí, embora que tivesse vindo para a região, outras regiões, mas a maioria se fixou aqui, ou se localizou na região sul, né? Devido a vários fatores, ao clima e assim por diante. Clima muito parecido com o clima europeu, né? Está numa região aí mais próxima, uma região mais temperada. Então, o que acontece? O clima é um pouquinho mais parecido com regiões aí dessas populações que vieram, alemães e italianos. Beleza, pessoal? Olha só. População de 20.016.114 habitantes. 47 habitantes por quilômetro quadrado, né? Você observa o seguinte. Melhores indicadores sociais, ou seja, questão de educação, questão de saúde, né? Expectativa de vida. Então, esses indicadores sociais estão concentrados justamente na região sul do território brasileiro. Economia, extrativismo vegetal, a mata das araucárias, né? Parecido ali com aquela região boreal, né? A mata boreal, né? De taiga também, muito parecido, muito semelhante, é da mesma família aí. Justamente esse climazinho que tem, clima temperado, contribui também para essa formação dessa mata araucária, beleza? Muito utilizada também para a produção de papel e celulose, beleza? Essa região aí, essa mata aí. Agropecuária, aí nós temos aí a produção de suínos e a produção de uva, bastante intensificada nessa região também. Segundo maior produto interno bruto do Brasil está na região sul, ou seja, a soma daquelas riquezas produzidas durante um determinado período no território. Aspectos naturais, abaixo da zona tropical. Os invernos são com baixas temperaturas, chegando a ter geadas, ou seja, aquele inverno onde você vai ver aquele certo congelamento, né? Dá uma certa congelada, ali em algumas gramíneas, algumas gramas, ali alguns locais ali, você percebe aquela camadazinha de gelo ali no período de inverno mais rigoroso, né? Chega a ter períodos em locais ali que chega até a cair uns flocozinhos de neve também na região sul, né? E chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Beleza? Prosseguindo. Bom, pessoal, olha só. Deixei os exercícios na semana passada e a gente vai corrigir agora, viu? Eu espero que tenha ficado bem claro. Espero que foi um pequeno levantamento, um pequeno apanhado todinho sobre a nossa divisão, né? Sobre a nossa organização política administrativa do território brasileiro. Lembrando, 5 regiões. Das 5 regiões nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal e mais de 5.000 municípios. Essa é a configuração, né, política administrativa do nosso território, né?
Beleza? As correções dos exercícios da semana passada. Referente às atividades econômicas desenvolvidas ao longo dos séculos no Brasil, relacione as colunas. Olha só. Exploração do pau-brasil, cana-de-açúcar e pecuária. Tem a ver com o século XVI, viu? Lembrando que foi nesse período onde começou todo esse processo, né? A exploração do pau-brasil, a pecuária, a cana-de-açúcar e tudo mais, no século XVI. Também foi no século XVIII, onde nós iremos ter o quê? A cana-de-açúcar, a pecuária e as drogas do sertão, e também aquelas primeiras, né, entradas, bandeiras e monções, que vão chegar até as primeiras regiões ali, produtoras de ouro, né, da exploração aurífera, do ouro, ali na região de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Beleza? Então, nosso segundo item aí está relacionado ao século XVIII. E o último item é relacionado ao século XIX, né? Cana-de-açúcar não deixou de ter a sua importância, a pecuária, o cacau, a borracha, o algodão. E aí lembrou de café, pessoal? Pode lembrar do século XIX, viu? Final do século XIX, que daí ela vai ajudar no desenvolvimento econômico do país, né? O país aí já é uma república, beleza? Então a produção da cana-de-açúcar, do café, ela vai contribuir muito para o desenvolvimento, e aí vai começar a pequenas fábricas, indústria, timidamente aí vai começar os primeiros passos aí da nossa indústria aí nesse período, beleza? Bom, próximo slide. Para encerrar, pessoal, eu vou deixar essas questões aqui, olha só. Brasil, divisão regional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos aqui a divisão política, né, regional. Você vai identificar ela, porque eu quero, identifique as 5 macro-regiões brasileiras e descreva as principais características estudadas da sua região. Qual é a sua região, meu caro colega? Qual é a nossa região? Então você vai descrever as características lá que a gente estudou e comentou. Beleza? Pintou, identificou. A segunda questão: quais os estados pertencentes à sua região e qual o seu estado? Beleza? Então você vai fazer essas identificações aí. Pessoal, forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.